Carta à igreja em Filadélfia. Sexta carta à igreja em Filadélfia. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tem poucas forças, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o novo nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus. Aleluias. Pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco através dessa palavra revelada. Amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Senhor meu Deus, meu Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez reunidos aqui nessa assembleia, meu Deus. Ó Deus Santo, Deus amado, para ouvir, meu Pai, o bradar, meu Pai, o ecoar, meu Pai, da Tua voz, meu Pai, falando, meu Pai, querido, no íntimo de cada um de nós aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, ó Deus Santo, Deus amado, eu aqui, meu Pai, na qualidade de ministro do Teu Evangelho, meu Pai, eu me humilho aos Teus pés para que nesse momento, meu Pai, ó meu Deus, eu diminua, Senhor meu Deus, ó meu Pai, o Senhor apareça aqui revelando, meu Pai, a Tua vontade, meu Pai, para cada um de nós. Meu Deus, que não venha sair nada de mim aqui, porque eu não tenho nada a qual possa acrescentar ou edificar a vida aqui da Tua igreja, meu Deus, mas o Teu Espírito Santo é que fala, meu Pai, através de nós. Então que venha a ser falado aqui, meu Pai, aquilo, meu Pai, conforme a vontade do Senhor, ainda que, meu Pai, contraria a vontade nossa, meu Pai, ainda que contraria a nossa carne, meu Deus, meu Pai, que nos traga, meu Deus, meu Pai, comiche por detrás das orelhas, meu Deus, ó meu Pai, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. E eu te peço, meu Pai, não somente para ministrar esse Evangelho, meu Deus, mas o que for ministrado, que seja vivido por cada um de nós, meu Pai, e acima de tudo por mim, meu Deus, meu Pai, porque a salvação, ela é individual. Eu almejo, meu Pai, o reino da Tua glória, Senhor, e eu sei que só depende de nós mesmos, meu Pai, para alcançar a nossa salvação. Ao ouvir, meu Pai, esse Evangelho, aguardar, meu Pai, obedecer, meu Deus, meu Pai, para sermos salvos, meu Pai, no grande dia. Ó, meu Deus, meu Pai, então venha manifestar o Teu poder através dessa palavra e garantir a bênção, o milagre e a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém, Jesus. Pode assentar e glorificar o Senhor com as palmas bem forte. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. Louvado seja Deus, o que ele abre e ninguém fecha, e o que ele fecha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ninguém pode, aleluia, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém pode abrir. Louvado seja Deus. A revelação do Senhor para nós, a igreja aprovada de Cristo, a igreja que não sofreu, aleluia, repreensão pelo Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. O Senhor vem dizer e trazer algo para nós. Louvado seja Deus, o que abre ninguém fecha,
e o que fecha e ninguém abre. Louvado seja Deus. O Senhor abriu uma porta muito grande para cada um de nós. Nós vivíamos trancados, nós vivíamos, aleluias, aprisionados. E nós vemos aqui através da palavra do Senhor que Cristo, que Jesus Cristo é o único que tem o poder para salvar ou para condenar. O que abre e ninguém fecha, mas também o que fecha e ninguém abre. Assim como ele fez com, aleluias, Satanás, que teve, aleluias, o desejo de se tornar acima de Deus. Louvado seja Deus. E para ele as portas foram cerradas. Para o diabo já não há mais, aleluias, chance. Mas para nós ainda há. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E o Senhor abriu uma porta muito grande para nós. Muitas das vezes nós trazemos essa palavra aqui no sentido de prosperidade. O Senhor abriu a porta, é Ele que pode abrir, ninguém fecha. Mas a porta que a palavra refere para nós aqui é a porta da salvação. Louvado seja Deus. É a porta, a luz maior que nós receberemos, que nós podemos receber do Senhor. Porque nós vivíamos aprisionados no mundo, vivendo, aleluia, segundo o desejo do príncipe desse século, que é Satanás. E nós estávamos equivocados, enganados pelo diabo, achando que nós tínhamos liberdade, achando que nós éramos felizes. Muitos até hoje vêm até nós, chegam até mesmo a zombar. Mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu posso fazer de tudo o que eu quiser. Louvado seja. A Bíblia diz para mim, Paulo deixou para nós, que tudo me é lícito. Tudo. Ali não está falando que só servir a Deus é lícito. Não, ali está falando tudo. Usar droga é lícito, me prostituir é lícito, andar nu é lícito, aleluia, praticar o adultério é lícito, tudo. A Bíblia diz que tudo é lícito. Mas para mim, que hoje sou salvo, aliás, que busco a salvação, pela graça nós somos salvos. Mas se nós não buscarmos, não lutarmos, não perseverarmos até o fim, louvado seja Deus, nós não vamos ser salvos de verdade, de fato, O nosso nome tem que permanecer no livro da vida, assim como no dia que nós aceitamos a Cristo. Louvado seja Deus. E muitos zombam de nós, achando que eles têm liberdade, mas nós temos a liberdade. Hoje nós somos conhecidos pela palavra de Deus como servos, que vem do grego, que significa escravo. Mas é escravo de Cristo, mas a nossa escravidão, nós temos a alforria, ou seja, a libertação, a hora que nós quisermos. Porque no momento qual nós não quisermos mais servir ao Senhor, louvado seja Deus, nós podemos desistir. Podemos fechar a nossa Bíblia, tirar as nossas vestes que nós escolhemos para servir ao Senhor de maneira prudente e zelosa, e podemos voltar a viver a vontade do mundo, o qual jaz no maligno. Como diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, não me foge de memória, 1 João, capítulo 1, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, aleluias, capítulo 5, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vivemos em liberdade. Passamos muitas aflições. Quem de nós aqui, aleluia, não passa dias, horas, até mesmo semanas, quem sabe até meses, derramando lágrima? Mas aquelas lágrimas que nós derramamos, a palavra do Senhor diz para nós que Ele colhe as nossas lágrimas e Ele as transforma em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós derramamos as lágrimas, mas nós temos a força para continuar buscando a Deus. Porque a porta que o Senhor abriu para nós, ninguém, aleluias, tem o poder para fechar. A palavra diz para nós lá no livro de Isaías 22, porém sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, o que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar, e o que ele fechar, aleluias, ninguém será capaz de abrir. Nós vemos que a profecia de Isaías se cumpre aqui, falando aqui para nós, em Apocalipse, mas, aleluias, ela começa a se cumprir quando Jesus é enviado para salvar o mundo, Ele veio para abrir as portas para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz para nós no livro de João, que João Batista, como eu já disse aqui, ele veio para abrir caminho para Jesus, e Jesus ele veio para abrir caminho para nós. Por isso que a Bíblia diz para nós,
aleluias, que nós devemos negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, porque Ele foi na frente para abrir caminho. Louvado seja Deus. E o que Ele abre, ninguém fecha. Só depende de nós mesmos querer alcançar, aleluias, a nossa salvação. O Senhor é que tem poder para abrir ou para fechar. E o que Ele determina sobre a nossa vida, ninguém pode contrariar. Ainda que eu me finja de cego, ainda que eu me finja, não, mas isso aqui não tem nada a ver, eu vou continuar fazendo. Eu preciso de fazer isso. Louvado seja Deus. Eu posso fingir que eu sou cego, mas o Senhor tem contemplado. A Bíblia diz para nós, no livro de Hebreus, que Ele conhece, aleluias, o desejo do nosso coração. Então, às vezes o Senhor exorta nós aqui, nós estamos pregando, né? Às vezes tem alguém aqui pregando, nós estamos ouvindo, nós sentimos aquela chicotada em nós, meu Deus, mas eu não vou falar para o irmão que a palavra falou comigo, não, vou ficar caladinho, não, você não precisa de falar, porque Jesus, aleluia, é Ele que falou contigo, não foi o irmão. Então, se Jesus fala conosco e eu finjo que eu não ouvi, pode ter certeza, louvado seja Deus, que o seu nome não está escrito no livro da vida. Porque nós temos que ter temor ao Senhor, louvado seja Deus. Nós temos que ouvir a voz dEle. Nós só queremos ouvir quando o Senhor tem bênção para entregar para cada um de nós, né? No livro de Jó, no capítulo 12, no versículo 14 e 15, o que Deus destrói, não há como se possa reconstruir. Quem Ele aprisiona, ninguém consegue libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se Ele libera as muitas águas, elas devastam a terra. Então nós vemos que quando o Senhor determina, ninguém pode mudar. Às vezes nós estamos passando por um momento de seca, estamos clamando por algo, por bênção do Senhor, louvado seja Deus, e não recebemos por quê? Porque nós não estamos dando ouvido à voz de Deus. Então, aleluias, estão cerradas as portas no nosso caminho, porque o Senhor está esperando que nós venhamos buscar, aleluias, a mudança. E o Senhor, como diz aqui no versículo 8, Ele conhece tudo que nós temos feito. Eu conheço as tuas obras e tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força de fato nós temos. Mas será que nós de fato não temos, aleluia, nós temos obedecido à voz de Deus? Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês aqui sem vergonha e sem medo. Um dia eu fui exortado pela minha própria sobrinha. Eu não recordo que fato que foi, porque a vida são muitas coisas, a gente acaba esquecendo, mas eu me recordo dela virando para mim e falando algo. Ela virou para mim, tio, mas isso aqui está errado. Na hora eu não pude falar nada, porque de fato eu estava errado. Depois eu me coloquei de joelho pela madrugada orando, e eu me recordo desse dia. E o Senhor falou comigo, ainda bem que tu me ouviste. Agora imagine, irmãos, se pela dureza do meu coração, louvado seja Deus, um dia eu estava na porta da igreja, lá na sede, após um culto, se não me engano foi num sábado, passou um morador de rua, ele começou a conversar comigo do lado de fora e eu em cima na porta da igreja, e ele fala daqui, fala de lá, fala daqui, fala de lá, e eu dando atenção, e a gente começou a conversar, aí acabou a conversa, eu disse, posso te dar um abraço? Eu, pode. Não, mas eu estou todo sujo, você está tão limpo, mas não tem problema. Se eu não puder te dar um abraço, então para que eu estou servindo a Deus? A minha roupa se sujar, eu lavo. Agora o que você está precisando de um abraço, eu vou te dar aqui agora. Aí dei um abraço nele. Assim que eu acabei de dar um abraço nele, que ele afastou, ele bateu assim em cima do meu coração. Confia no que está aí. Confia no que está aí, que foi eu que coloquei. Aquilo eu regalei o olho assim, Jesus. Aí eu, amém. E eu estava pedindo a Deus direção de algo naquela época. Isso foi em meados de 2016 ou 2015, 2016. Isso estava, eu estava pedindo ao Senhor algo. Aí eu vou fechar o meu coração. Não, mora na rua. Não, é minha sobrinha. Não, é meu primo, é meu irmão, é meu parente. Eu não vou ouvir, não. Eu só vou ouvir se for alguém diferente que vier na igreja. Louvado seja, eu vou buscar uma revelação de alguém diferente. Da pessoa, de ninguém da minha casa eu não quero ouvir, não. Porque essa pessoa sabe do que eu estou vivendo. Mas espera aí, se a pessoa está servindo a Deus, será que Deus não pode usar um parente seu para poder te exortar? A porta que Deus abre, irmão, ninguém pode fechar. Então, se o Senhor Ele quer conceder a vitória para nós, nós temos que ouvir. Obedeceste, aleluias, a minha palavra. Não negaste o meu nome.
Como que nós podemos negar o nome do Senhor? Nós sabemos que certa coisa é errada. Irmãos, eu falo por mim que uma certa feita, aleluia, eu estava tão necessitado, irmão, do pão, ou seja, do dinheiro, e eu recebi uma proposta para fazer um trabalho. Só que nesse trabalho não era um trabalho ilícito, mas dentro desse trabalho, vou dar um exemplo para os irmãos, eu iria trabalhar num lugar que eu teria que manusear bebida alcoólica. Não, meu Deus, a Bíblia fala aí daquele que der de embriagar a um dos meus. Então, isso é errado. Então, se eu sabia que aquilo era errado, eu disse, não, eu não vou pegar não. Não, mas pega, eu vou te pagar tanto, você está precisando, eu gosto, você confia em você, tal. Eu disse, não, para isso daqui, eu não pego não. Não quero não. Ah, você está precisando nada, está querendo vida fácil. Eu disse, amém. Você falar para mim não vai mudar nada. Aí já foi o diabo levantando, né? Porque, irmãos, a gente tem que ter discernimento. Se agrada a Deus, eu vou fazer. Irmãos, a Bíblia fala que haverá um tempo em que o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz para nós que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou colocar a minha fé, a minha vida em Cristo à prova por conta do dinheiro. E bem-aventurado eu fui de não ter me colocado à frente daquilo. Porque depois Deus concedeu algo muito melhor na minha vida. Por quê? Porque eu soube esperar. Depois disso a minha vida foi edificada por quê? Porque eu soube esperar em Deus. Agora eu vou me meter em coisas que não agradam o Senhor. Sabendo que não agrada, mas eu vou fazer, irmãos. Não fica visando o dinheiro. Mas eu tenho conta, eu também tenho. Todos nós aqui temos conta para pagar. Ah, mas eu tenho que fazer alimentação para minha casa. Todos nós temos. Mas a Bíblia diz para nós que eu nunca vi um justo mendigar do pão e nem a sua descendência passar fome. Então, se nós formos justos, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Se o Senhor ele tem bênção para entregar na minha e na sua vida, irmão, a gente tem que ouvir a voz de Deus, porque se Ele retém as águas, vai predominar a seca. Se Ele fechar a porta, não adianta, você vai continuar passando lutas, ainda que, às vezes, não, mas eu estou fazendo o meu lado financeiro, tá bom, tá indo bem, mas e o espiritual? E a libertação e a transformação do seu lar e da sua família, a quantas anda? Está tendo libertação lá? Está tendo paz? Está tendo alegria? Está tendo felicidade? O nome do Senhor está sendo exaltado? Não está, então está sendo errado. Porque a Bíblia diz para nós, aleluias, tem coisas que eu tenho que lembrar, irmãos, é muita coisa na mente. Lembra que a Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória do Senhor. O que você tem feito tem sido para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Você tem aberto mão do seu eu, da sua vontade, da sua família, dos seus filhos, primos, seja lá quem for, pai, mãe, irmão, para servir a Deus? Em primeiro lugar, porque a Bíblia fala buscar o reino dos céus, primeiro o reino dos céus, primeiro. As demais coisas serão acrescentadas. A gente está buscando as demais coisas, está buscando agradar o homem, deixando Cristo de lado e quer, aleluia, dizer que serve a Deus. E quer ainda exigir a providência e a vitória do Senhor. Por isso que, aleluia, nós não temos recebido nada da parte de Deus, porque nós não temos, aleluia, feito, a vontade de Deus. Nós temos negado, aleluia, o nome do Senhor. E a Bíblia diz para nós, aleluias, louvado seja Deus, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 11, essa palavra é absolutamente digna de crédito, de aceitação. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Glória a Deus. Então pode continuar negando a Cristo, pode continuar fazendo as coisas que você quer fazer do seu jeito, não preocupa não. Tá tudo bem, estou próspero, tá assim, não tem problema. Mas vamos ver no grande dia, Louvado seja Deus, como que vai ser o grande dia para cada um de nós? Nós estamos negando a Cristo, fazendo as coisas que são erradas e queremos bater no peito, e às vezes nós somos instruídos a fazer o certo, e quem nos instrui, nós ainda brigamos com a pessoa por ela estar nos instruindo. Mas se o Senhor fechar a porta na sua vida, não há quem possa abrir. Você está negando a Cristo, a porta da graça ainda está aberta, mas ela vai fechar.
E depois que ela fechar, louvado seja Deus, ninguém mais poderá abrir. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Louvado seja. Após a revelação, aleluias, ali que foi dada a Pedro, né? Pelo próprio Espírito de Deus, porque ninguém sabia ali quem que era aquele que estava naquele momento. E o Senhor perguntou, né? E Pedro respondeu que ele era Cristo. Louvado seja Deus. Então, Deus mostrou para ele, após aquele momento, aleluias, o Senhor disse para ele, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre Pedro, igual muitos pregam, não é sobre esta pedra, não está falando sobre ti, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E nós sabemos que a pedra angular é Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus, a qual ali, a partir do momento daquela revelação, Pedro foi feito um novo homem, e ali sobre, aleluias, Pedro, veio a autoridade, a qual descreve para nós o versículo 19 de Mateus 16. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Aqui nós vemos que após Pedro ter reconhecido, ter ouvido a voz de Deus através daquela revelação, Mateus 16, 18 e 19, após ele ter ouvido a voz de Deus, ele foi transformado, e ali foi recebido a autoridade. O que ligares foi dado a chave do reino dos céus. É quando nós recebemos Cristo na nossa vida, nós recebemos a autoridade. Glória a Deus. E o que ligares na terra será ligado no céu, porque nós estaremos em Cristo. E o início de tudo que é ligado parte de Jesus, porque se nós ligarmos em Jesus, automaticamente será ligado a Deus e nós receberemos. Mas se nós também fizermos algo, desligarmos de Cristo, também não vai ser aprovado por Deus. Nós não teremos a autoridade de Deus para alcançar aquilo que nós queremos, porque nós desligamos, aleluias, do céu. Nós desligamos das coisas de Deus. Nós temos que desligar das coisas da terra, das coisas terrenas, e ligar no Senhor, para que nós possamos ali alcançar, aleluias, a vitória da parte do nosso Deus. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, ou seja, louvado seja Deus, os mentirosos, os que servem, aleluias, a Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não estão servindo a Deus, estão vivendo para servir ao engano. Louvado, e não tem meio termo. Ou eu sirvo a Deus, aleluias, ou eu não sirvo, como a Bíblia diz para nós, né? Nem quente e nem frio. Oxalá fosse morno, ou seja, quem dera, né? Tomara que fosse morno, mas nem isso nós temos sido. Vomitar-te-ei da minha boca, porque nós temos sido frios, irmãos. Eu falo para os irmãos aqui direto, e nós somos conhecedores disso. Nós podemos vir aqui na igreja de domingo a domingo. Eu posso abrir culto todo dia, eu posso pregar todo dia, eu posso orar por revelação todo dia, eu posso fazer visita nos lares todo dia, hospital, cadeia, tudo quanto há, evangelizar, limpar a igreja, tudo, irmãos. Isso não vai me salvar. Isso não vai me salvar. Será que eu não tenho negado o nome do Senhor? Se o Senhor ele tem trago para nós, irmãos, a exortação, é porque nós precisamos. Eu não vou nem dizer porque alguém aqui entre nós, não, nós precisamos, porque isso daqui é revelação que veio para a igreja. Não é para um ou dois, não é para nós. Se hoje eu não estou vivendo isso daqui, se eu não vigiar, amanhã eu vou viver. E se eu não der atenção nessa palavra aqui, no dia de amanhã eu não me recordar disso que eu ouvi, eu vou padecer. Então nós temos negado o nome do Senhor Jesus. Farei os da sinagoga de Satanás, que diz judeus, mas não são. Farei que venham adorar, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Isaías, capítulo 49, versículo 23. Os teus guias serão reis, e tuas amas serão rainhas. Eles se inclinarão diante de ti com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés,
saberás que eu sou Yahvé, que eu sou o Senhor, e que os que depositam em mim as suas esperanças jamais serão frustrados. Louvado seja Deus, para ver como que vale a pena largar, aleluia, o desejo da minha carne. Mas irmão, eu estou precisando, não, estou precisando de Jesus. Nós precisamos só de Jesus, não precisamos de mais nada, irmãos. Louvado seja Deus. Cada um de nós aqui já tivemos uma prova num momento difícil. Vamos falar o momento que mais ataca cada um de nós, que é, aleluia, a nossa vida financeira, porque vem conta, vem alimento. Mas eu tenho certeza que, irmãos, louvado que cada um de nós já padeceu, mas o Senhor deixou passar fome? Não deixou. Às vezes tinha só arroz lá, mas não tinha. Quantos nem arroz não tem? Às vezes tinha arroz, eu cheguei a comer arroz e aquela farofa pronta. Isso eu não servia a Deus ainda, né? Louvado seja Deus. Mas já cheguei a padecer. Depois que eu servi também, já cheguei a comer muita coisa ganhada. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele dá o sustento. Eu não posso ser orgulhoso de não. Que isso, eu sirvo a Deus, então eu não vou querer comer isso aqui. Não, peraí. Cadê a humildade? Né? Nós temos que ser humildes, mas nós temos negado o nome do Senhor Jesus. Nós não temos feito o que Ele quer, mas nós não, eu vou na igreja, eu vou buscar revelação, Deus vai revelar. Senhor, eu vou fazer prova com o Senhor. Se o Senhor na minha vida, o Senhor vai usar fulano para me revelar. Mas espera aí, você já sabe o que é certo e o que é errado, não está continuando fazendo, quer ser revelado para ser abençoado por Deus. Como eu disse aqui outro dia, eu sei que é errado, não vou esperar Deus usar a irmã, ou o pastor, ou o obreiro, para me revelar. Mas eu já estou esperando aquela repreensão. Então, peraí, se eu já estou esperando, eu sei que é errado. Então eu vou parar antes para me receber, né, a providência da parte de Deus. Louvado seja Deus. Porque assim, todos aqueles que têm levantado contra nós, como diz aqui, né, em Isaías 49, 23, e Isaías 60, 14 também fala para nós. Os filhos dos teus opressores virão e se inclinarão diante de ti, em sinal de reverência e submissão. Todos quanto a desprezaram e humilharam, prostrar-se-ão aos teus pés e a chamarão cidade de Yahvé, o Senhor, Sião do Santo de Israel. Para você ver, irmão, quanto que vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor. O Senhor, Ele vai sempre nos honrar, mas para isso, né, nós temos que ser fiéis a Deus em tudo. Não é hoje eu sou fiel, amanhã é dia de Santa Ceia, então eu vou na Santa Ceia. Louvado seja Deus. Isso não é ser fiel a Deus, não. A ceia não salva, muito pelo contrário. Ela pode te condenar se você tocar nela indignamente, né? A Bíblia fala que aquele que não come do meu corpo e bebe do meu sangue não tem vida. Sim, mas a Bíblia também fala que aquele que come e bebe, indignamente come e bebe para sua condenação. Se você não e fazer análise, irmão, é um mês inteiro. Não é chegar um dia antes, uma semana antes, como muitos dizem, não, vamos fazer uma semana de consagração a Deus. Tá, o resto do mês você não consagra não, você continua do jeito que está, que vai ser uma beleza a sua Santa Ceia. Porque o resto do mês você viveu errado e vai consagrar só aquela semana, aqueles 3 dias, aquele dia, não sei. Irmãos, eu sou sincero em dizer para os irmãos, vocês vão observar que o irmão Diego vai ter dias que o irmão Diego não vai tocar na ceia. Se eu brigar com alguém aqui hoje, você me causar ira, e no meu pensamento vier seta do diabo, que eu podia te matar, eu não tomo ceia, irmãos. E isso daí não é para fazer bonito para ninguém, porque eu não sou, falar a verdade, eu nunca falei isso para ninguém na igreja, já falei para pessoas em particular. Mas se isso vier na minha mente, naquele mês, eu não tomo Santa Ceia. Porque, biblicamente falando, a Bíblia não mostra para nós que a ceia é mensal. Então, se eu deixar, muitos falam, se o irmão deixar de tomar ceia 3 meses, ele enfraquece. Me mostra na Bíblia que isso é bíblico. A Bíblia não mostra que a ceia é mensal. O homem colocou assim e nós seguimos, porque também não é pecado. Mas agora eu, sabendo que eu errei, aí eu briguei com meu pai, com a minha mãe, escapuliu, como dizem, ele escapuliu um palavreado ali naquela hora, ou eu pensei algo mal, ou eu coloquei os meus olhos sobre coisa torpe. Não é uma coisa eu olhar, outra coisa é você colocar. Uma coisa é eu encostar o copo, outra coisa é eu colocar o copo. Então eu colocar os meus olhos sobre coisa torpe, eu continuei olhando aquilo, sabendo que aquilo é errado, eu continuei tocando naquilo, sabendo que aquilo é errado, eu não tomo ceia. A Bíblia fala, examinai o homem a si mesmo. Então eu me examino, eu não tomo. Se eu sentir
que não estou preparado, eu não vou tomar. Porque se hoje eu tomo, eu vou me acomodar, o mês que vem também eu fiz coisas às vezes até pior. Não, mas Deus não me repreendeu, eu vou continuar tomando, e assim eu vou tomando, já foi embora o meu temor há muito tempo. Cristo já está longe de mim. Como diz em Romanos, se é que em vós há o Espírito de Deus, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo, porque eu já entreguei minha vitória para o diabo, como diz lá em Juízes 16, 20. Já entreguei, Sansão já tinha entregado já o segredo dele para o diabo tomou o segredo dele, o Espírito Santo já tinha saído dele, o Senhor já tinha saído dele há muito tempo, e eu estou ali ainda louvando, mas eu estou sentindo uma presença assim, do fogo, do engano, né? De Satanás que transfigura em anjo de luz. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos sinagoga de Satanás. Os judeus que dizem e não são mentirosos, servem ao diabo. Se nós, aleluias, formos íntegros, e aquele que se levantar contra nós, o Senhor diz aqui para nós, que vai colocar os nossos pés. Mas se nós não formos, nós seremos colocados aos pés daquele que nós levantarmos contra eles. Temos que tomar cuidado até no que nós pensamos, né? Às vezes a pessoa está pregando ali a verdade, aleluias, e nós já não queremos mais ouvir, né, aquela verdade, aleluias, como diz aqui o versículo 10. Preste atenção à minha exortação. Preste atenção quanto à minha exortação a suportar os sofrimentos com paciência. O Senhor sempre fala para nós, né? No mundo tereis aflições, certo? Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quando a Bíblia diz aqui para nós, os que habitam sobre a terra, que serão colocados à prova, são os não cristãos, são os pagãos, aqueles que não adoram ao Senhor. Louvado seja Deus, porque os cristãos, aqueles que não servem ao Senhor, serão perseguidos, né? Pela manifestação, aleluias, do anticristo, né? Serão ali julgados, por quê? Porque não creram, não quis ouvir a voz do Senhor, e vai passar ali pelas provações, como diz a palavra, aleluias, do Senhor. Ela traz, aleluias, para nós várias coisas que serão, né, os acontecimentos que terão. Eu vou ler aqui o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Caros irmãos, contra o retorno do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, ou seja, muitos se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Inclusive, um espírito enganador que é o maior, que é o nosso eu, né? Que a gente escuta o nosso eu e não escuta a voz de Deus. E então será revelado o homem da iniquidade, aleluias, o filho da perdição. Isso aqui está falando para nós acerca da rebelião. Que muitos vão se rebelar, não vai querer mais ouvir a voz de Deus, vai se acomodar do jeito que tá bom, tá na igreja do jeito que tá bom, não precisa mais de consertar, e tudo que fala tá errado, quem tá errado é quem fala, quem tá passando a mensagem de Deus, certo é quem tá vivendo no erro, né? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, para você ver como que, né, o filho da perdição vai estar apresentando-se como Deus. Muitos serão enganados, né? Se possível, até os escolhidos. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar conosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto o seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, quando Jesus, o Espírito Santo, for retirado, o filho da perdição será manifestado. E ai daquele, né, irmãos, que ficar, aleluias, aqui sobre essa terra, como a palavra diz para nós, os que habitam sobre essa terra, né? Louvado seja Deus. Mas o Senhor vai livrar, como diz aqui ali a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. O Senhor sabe livrar.
Quantos de nós aqui já passamos por grandes livramentos do Senhor? Momentos de dificuldade, o Senhor nos deu refrigério. Mas também livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Louvado seja Deus, que são os que habitam sobre a terra, os pagãos. E existe muito crente pagão, muito crente idólatra, que não liberta, não salta as coisas do mundo para servir a Deus de verdade. Vive agarrado, aleluias, nas coisas do mundo. A materialidade, como eu já disse, está preocupado com o emprego, com o dinheiro. Jesus vai voltar e vai ficar agarrado a mamon, ou seja, ao dinheiro. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz também para nós, no livro de Isaías 24:17, que acerca da provação que virá, pavor, cova e cilada os aguardam, ó habitantes da terra. Para você ver, os que ficarem aqui vão passar grande pavor, morte, ciladas, aleluias, louvado seja Deus, ó habitantes da terra. Não só, no grande dia do juízo, como aqueles que ainda, aleluia, servem ao adversário, a sinagoga de Satanás. É o pavor, é as mortes, as ciladas, muitos têm caído. Ah, mas ele era crente, por que morreu assim? Mas será que realmente interior estava servindo ao Senhor? Porque às vezes o irmão Diego está aqui pregando, está trazendo instrução para a igreja está aprendendo, aí sai ali fora e eu tomo um tiro, mas ninguém sabe como que eu estava fora da igreja. Eu vim de casa agora há pouco, nenhum dos irmãos estava comigo lá dentro de casa, ninguém sabe o que eu estava fazendo lá dentro de casa. Aí acontece uma tragédia na minha vida, ninguém consegue entender, lógico, por quê? Porque no oculto eu estava servindo o diabo. Saiu para dentro da igreja, falta só colocar uma auréola, em cima da minha cabeça, aquele negocinho de anjo brilhando na minha cabeça, A gente fica igual um santo na igreja. Não, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Não, Jesus abençoa, ora para mim, deixa eu orar para o irmão, e vamos fazer voto, e isso e aquilo. Não, irmão, dá um voto aqui que eu vou fazer, vou levar para o meu lar. Mas na hora que põe os pés da porta para fora, é só a misericórdia de Deus que tem contemplado a cada um de nós. E isso, irmãos, é algo muito sério. Louvado, e não é só para crente, não. É porque a palavra veio para todos nós. Mas, aleluias, poucos são os que têm dado ouvido. Mas o Senhor diz aqui para nós: eis que venho sem demora. Conserva, aleluias, o que tens, para que ninguém tome, aleluias, a tua coroa. Louvado seja Deus. O que nós temos? Nós temos a salvação, a coroa da vida, a coroa da salvação. Louvado seja Deus. Nós temos que conservá-la. Como que nós conservamos? Obedecendo à voz de Deus, amando, aleluia, o nosso próximo, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Será que, quando nós saímos daqui, irmãos, nós somos conhecidos como realmente servos do Senhor? Será que nós não temos julgado injúria? Nós servimos a Deus, mas será que nós não temos julgado injúria pelas costas dos nossos irmãos? Será que a nossa amabilidade, porque, irmãos, o diabo ele é muito sábio. Às vezes tem pessoa na nossa família que não serve a Deus, nós servimos, aquela pessoa não gosta de nós, se junta com alguém que serve a Deus, começa a falar mal, e aquela pessoa que serve a Deus, que era para vigiar, perde a vigilância e começa a falar mal também. Como que você vai ganhar aquela pessoa, sendo que você está sentando na roda do escarnecedor? Como que você quer ganhar o seu lar e a sua família, sendo que você está participando daquela má obra? Nunca que vai ser ganha, porque o seu testemunho não é capaz de convencer aquela pessoa. Não, realmente, essa pessoa aqui, não vou nem falar mais nada com ela não, tudo que fala que ela vem falar comigo de Jesus, se vem falar mal dos outros, não vou falar mal dele, não, ora para ele. Por que você não tenta viver o que ele está vivendo? Não, aí eu começo a falar, não, realmente não vale nada, não presta, é só isso, aquilo, outro, pronto. Aí o diabo está lá batendo palma, continua assim, porque isso aí você nunca vai ganhar. Além de você não ganhar, você está perdendo a sua também. A gente, irmão, a Bíblia diz aqui para nós: seja a vossa amabilidade, conhecido o nosso amor, conhecido por todas as pessoas, todas. Ah, mas ele não serve a Deus, porque lá não tem mais jeito, não. Ih, não tem? Eu te garanto que quando nós estávamos lá fora no mundo, alguém também falava isso de nós. Era crente, passava, coitado, aquele ali, Jesus amado, não tem mais jeito não, olha lá.
afundando nas coisas do mundo, prostituição, bebida, droga. Mas olha só, de onde que o Senhor nos tirou? Agora Ele nos tirou de lá para nós ficar falando mal do próximo. Seja ele do mundo, se a pessoa for do mundo. Quantas vezes eu já ouvi, que ele não tem salvação, não tem não? Agora você virou Jesus? Ah, mas fulano de tal morreu assim, assim, assado, e morreu sem a salvação. Você sabe? Ah, mas não passou pelo apelo, então abra a Bíblia e me mostra que para a pessoa ser salva, ela tem que passar pelo apelo aqui na frente do altar. Ou alguém lá na beirada da cama dela. Às vezes no leito de dor, ela já ouviu a palavra de Deus. Aí naquele momento de dor, Senhor, perdoa meus pecados, meu Deus, tudo que eu fiz nessa vida, eu sabia que era errado, eu ouvi que era errado, mas eu não quis te ouvir, me perdoa, Senhor, eu quero morar. Só dela pedir perdão para Deus. A gente não pode condenar ninguém não, por isso que a Bíblia fala, não julgueis. Eu não posso, nem aquela pessoa que está ali, às vezes acabou, é um traficante, acabou de tomar um tiro, mas naquele momento ele pediu perdão para Deus. Ele não vai ter galardão, ele não vai provar, louvado seja Deus, das mesmas coisas como a Bíblia diz para nós. Não vai provar de tudo que aqueles que lutaram, que evangelizaram, que lutaram para santificar, não vai provar da mesma coisa, o galardão dele vai ser menor. Eu não sei como que será isso, né? Porque no Senhor não haverá inveja, mas a Bíblia diz isso para nós, que o galardão será diferente. Então eu não posso condenar, né, a ninguém. E o Senhor instrui que nós venhamos guardar o que nós temos, para que ninguém venha tomar a nossa coroa. E o que nós temos? A nossa salvação, muitas bênçãos da parte de Deus, mas o que maior nos foi dado, é o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem a palavra dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, por quanto tempo desses eventos estão às portas. Então o que nós temos? Nós temos a palavra da salvação em nós. Só que nós, infelizmente, né, nós não queremos ouvir, aleluias, a voz de Deus. Muitas das vezes nós caímos em tentações, como diz aqui Apocalipse 2:10, grandes tentações nós caímos sobre elas, mas nós devemos perseverar. Não temas nada o que estáis prestes a sofrer, eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguições. Durante 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, aleluias, guarda o que tu tem, para você não perder a coroa da vida. Mas irmão, a luta está grande, sim, todos nós passamos lutas, não é desculpa para eu deixar de servir a Deus, de buscar, não. Todos nós, e maior que Jesus, ninguém vai passar na face dessa terra. E ainda era justo, era inocente, morreu pelos pecadores, né? Farei do vencedor, aleluia, uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Louvado seja Deus. Como é que a palavra diz para nós? O meu novo nome? A Bíblia diz para nós que é acerca da remissão. Louvado seja Deus. O meu novo nome, que simboliza, aleluia, diante de todas as obras que nós fizemos, nós seremos purificados, remidos. Então, aleluia, o Senhor vai nos remir. Nós teremos um novo nome. Nós não seremos mais, aleluia, essa carne. Nós não teremos mais lembranças do que nós vivemos aqui. Tudo em nós será purificado, será apagado. Nós seremos uma nova criatura na nova Jerusalém, aonde, aleluia, não haverá choro, tristeza, não haverá pranto, não haverá, aleluia, ranger de dentes, só haverá alegria, né? Mas nós temos que ouvir, nós temos que guardar o que o Senhor nos entregou, aleluia, louvado seja Deus. Eis que vem em breve, Apocalipse 22:7. Bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, aleluia, 12. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda certeza venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória. Ou seja, Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor está voltando para buscar o povo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o povo não tem dado ouvido à voz de Deus. Aquele que tem ouvido,
compreenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Nós vemos aqui que a igreja de Filadélfia não sofreu repreensão como as demais que nós lemos até aqui. Depois que nós acabarmos a campanha, eu vou fazer um dia especial para explicar resumidamente o detalhe de cada carta, porque às vezes passa desapercebido. Nós vemos aqui, se a gente parar para observar, teve igreja aqui que não sofreu repreensão, e uma delas foi Filadélfia. Louvado seja Deus, porque não negou o nome do Senhor. Passou grande aflição, foi caluniado por aqueles que diziam servir ao Senhor, mas não serviam, e o Senhor abriu uma porta a qual ninguém pode fechar, se nós permanecermos sendo Filadélfia. Se nós negarmos o nome do Senhor Jesus, nós não seremos mais Filadélfia, nós estaremos negando o nome do Senhor Jesus, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir sobre a nossa vida. Amém? Irmãos, até aqui o Senhor falou, louvado seja Deus, e que o Espírito Santo de Deus, Ele continua falando no íntimo, no coração de cada um de nós, para que o nome dEle continue a ser honrado e glorificado nessa terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.